Senhoras e senhores, nosso muito boa noite, em nome da Câmara de Vereadores do município de Capinzal. A Câmara de Vereadores de Capinzal que promove, a partir de agora, uma sessão solene para homenagear o ilustre cidadão Antônio Pascoal Sartori, o seu Antoninho, concedendo-lhe o título de cidadão honorário de Capinzal. Eu convido o excelentíssimo vereador, senhor Andevires Ganzella, presidente da Câmara Municipal, para presidir os trabalhos desta sessão solene. Para que tomem assento, convido também o excelentíssimo vereador Ailton Tomás de Vargas, vice-presidente da mesa diretora, excelentíssimo vereador senhor Moisés Lopes, o Bruxo, primeiro secretário da mesa diretora, excelentíssimo vereador senhor Rogério Biasotto, segundo secretário da mesa diretora. Convido a excelentíssima vereadora senhora Nilva Maria Tomazoni, excelentíssimo vereador senhor Senair Bressan, excelentíssimo vereador senhor Aldair Brandão, excelentíssimo vereador Tacir Massucato, excelentíssimo vereador senhor Rafael Dallavecchia. Para compor a mesa de honra desta sessão solene, eu convido o prefeito em exercício do município de Capinzal, senhor Sérgio Elti. Neste momento, eu convido os vereadores Rafael Dallavecchia e a vereadora Nilva Maria Tomazoni para que busquem o nosso homenageado desta noite, senhor Antônio Pascoal Sartori, seus filhos Giovanca e Abraão Antônio, e os conduzam até este recinto. Por favor, então, vereador Rafael, vereadora Nilva, para conduzir o homenageado e seus filhos. A Câmara de Vereadores de Capinzal sente-se feliz e orgulhosa em estar com o nosso plenário hoje lotado para prestigiar este ato solene. Nós queremos registrar e agradecer a presença das autoridades que nos honram com a sua presença. Eu já pude observar, senhor presidente, ex-presidentes desta casa, como por exemplo o doutor Lourenço Branquer, foi presidente da Câmara de Vereadores, o senhor Agadir Lovatel, que também foi presidente desta casa no passado e nos honram hoje com a sua presença. Também ex-prefeitos do município de Capinzal que estão presentes, ex-vereadores, presença também do presidente da Câmara de Vereadores do vizinho município de Ouro, senhor Ivaldeir D'Ambrosio, e tantas outras autoridades que nos prestigiam na noite de hoje. E também amigos do nosso homenageado que estão aqui presentes neste momento. Eu gostaria, senhor presidente, de registrar alguns documentos recebidos pela Câmara de Vereadores em relação a esse ato que está sendo iniciado neste momento. Por exemplo, recebemos aqui a seguinte correspondência. É com muito orgulho e honra que recebemos o convite da solenidade que concederá o título a tão nobre cidadão, senhor Antônio Sartori. No entanto, para nossa desolação, não podemos nos fazer presente a um ato de reconhecimento a um cidadão que doou grande parte de sua vida em prol à construção e crescimento deste município e ajudou a fazer história deste estado e até deste país. O título de cidadão honorário ao senhor Antônio Pascoal Sartori é um justo reconhecimento das suas relevantes lutas históricas pela democracia e pela liberdade de expressão. Certamente, esta honraria representa uma justa, porém humilde homenagem a um ferrenho lutador pela dignidade e equidade humana, mas especialmente pela genialidade de alguém que sabe ser senhor do seu tempo e contemporâneo na modernidade. Parabéns pela tão merecida homenagem e espero seja compreensivo com a nossa ausência. Capinzal, 25 de março de 2011, Ângela Maria Filippini e família. Também recebemos o seguinte ofício. Utilizamos-nos do expediente para parabenizarmos a iniciativa desta Casa Legislativa em outorgar ao senhor Antônio Pascoal Sartori o título de cidadão honorário de Capinzal, no dia de hoje, pelo seu empenho, dedicação e carinho com a cultura e a história da gente e da terra de Capinzal. Somos sabedores de que a luta pela educação e cultura neste país muitas vezes é inglória. Por isso, ações dessa natureza ainda respaldam os feitos de pessoas que têm amor e orgulho das suas origens. A Escola de Educação Básica Belisário Pena parabeniza a todos pela justa homenagem. Cordialmente, nota assinada pelo diretor daquele estabelecimento, professor Neivo Seigol. Também recebemos da ministra Isabel Galotti, do Superior Tribunal de Justiça de Brasília, o seguinte documento. Prezado senhor Antônio Sartori, cumprimentando-o pelo merecido e valoroso título de cidadão honorário do município de Capinzal, desejo-lhe muitas felicidades
felicidades e votos de que continue prestando tantos serviços relevantes à municipalidade. Cordialmente, ministra Isabel Galotti. Eu passo a palavra neste momento ao senhor vereador, presidente Yandevires Ganzella, para a abertura oficial desta sessão solene. Invocando a proteção e a sabedoria divina, iniciamos os trabalhos da presente sessão solene com muita honra e alegria para a entrega do título de cidadão honorário de Capinzal ao ilustre cidadão Antônio Pascoal Sartori, seu Antônio. Neste momento, convido a todos para que, em pé, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Convido a todos para que tomem seus assentos. Faremos agora a leitura do decreto legislativo que concedeu o título de cidadão honorário de Capinzal ao homenageado. Decreto de Lei Legislativo número 59, de 19 de maio de 2010. O presidente da Câmara Municipal de Capinzal, Santa Catarina, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 2º do artigo 106 do regime interno, faço saber que o plenário, em reunião ordinária realizada em 18 de maio de 2010, aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário de Capinzal ao senhor Antônio Pascoal Sartori. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Capinzal ao senhor Antônio Pascoal Sartori em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a esse município. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara de Vereadores, 19 de maio de 2010, vereador Senair Bressan, presidente. Solicito ao mestre de cerimônia que apresente as considerações sobre o homenageado desta noite, senhor Antoninho Sartori. Senhor presidente, eu gostaria também de registrar a presença do prefeito municipal de Capinzal, hoje prefeito licenciado Leonir Boreto, também prestigiando esta sessão solene. Antônio Pascoal Sartori, conhecido por Antoninho, nasceu em Capinzal no dia 1º de abril de 1945, portanto, está de aniversário no dia de hoje. É o 5º filho de um total de 6 do casal Valdemiro Sartori e Herminda Andrione Sartori. Em 1952, entrou no Jardim da Infância e fez o curso primário no Colégio Mater Dolorum, aqui de Capinzal. Cursou o ginasial no Padre Anchieta. Formou-se técnico em contabilidade na Escola Técnica do Comércio de Capinzal. Desde os 6 anos de idade, trabalhou no comércio, sendo que de 1951 a 1956 prestou serviços na firma Lancini Companhia Limitada, da qual seu pai era sócio fundador. Em 1967, fundou a firma Comércio e Indústria Ampasa Limitada, existente até os dias atuais. Sempre esteve presente em diversos setores da sociedade. Na vida religiosa foi coroinha, membro e presidente da Cruzada Eucarística, festeiro das festas do padroeiro São Paulo Apóstolo. E na época da construção da Igreja Matriz, no ano de 1955, com apenas 10 anos de idade, juntamente com o irmão mais novo, Gilberto, a pedido de seu pai, confeccionaram e doaram as molduras que estão afixadas no teto da Igreja Matriz São Paulo Apóstolo. No esporte, foi atleta do EGO, o Esporte Ginasial Olímpico, tendo sido presidente nos anos de 1959 e 1960. Atleta da Associação Esportiva Vasco da Gama, testemunhou em 1964 a compra do terreno, uma área de 20 mil metros quadrados, para a construção do estádio do Vasco, até hoje existente. Foi atleta do Esporte Clube Palmeirinha e dos Juvenis de Capinzal. Na vida social, foi sócio do Ateneu Clube, sócio fundador do Clube da Colina, fundador do 1º de Maio, fundador e primeiro presidente do Clube Capinzal Tênis Clube, fundador da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL de Capinzal, hoje Capinzal, Ouro e Lacerdópolis, tendo sido o primeiro secretário da entidade, fundador e músico da Banda Santa Cecília de Capinzal, que tinha como dirigente o maestro Nery Belomé. Em 1979, casou-se com Iris Tizian e tiveram 2 filhos, Giovanca e Abraão Antônio. Na vida política, seu Antoninho, como gosta de ser chamado, deixou suas marcas que até hoje o credencia como referência
para muitos que, inspirados em sua sabedoria apaixonada, se motivam a ingressar na vida, na carreira política. Ainda no ano de 1955, um menino com apenas 10 anos de idade foi convidado a saltar em um comício os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina, dos partidos PSD e PTB, respectivamente, os senhores Francisco Benjamin Galotti e Miranda Ramos. Esse comício foi realizado de frente à antiga Rádio Sulina. À noite, o pequeno Antoninho saudou em Joaçaba, em frente às lojas Bonato, os candidatos à presidência e vice-presidência da República, Juscelino Kubitschek e Jango Goulart. Na década de 60, teve participação ativa aos partidos políticos, os extintos PSD e o PTB. Em 1965, foi fundador do MDB de Capinzal, tendo sido o primeiro secretário do partido e do primeiro diretório eleito em 1971. Foi também eleito delegado junto à Convenção Estadual na capital do estado. Foi articulador das candidaturas a prefeito e vice de Apolônio Spadini e Pedro Antônio Tualdo, isso no ano de 1972. No mesmo ano, foi candidato a vereador, ficando suplente. Em 1976, em sublegenda, foi candidato a prefeito de Capinzal pelo MDB. Foi também fundador e membro do diretório do PMDB, sigla em que permanece filiado até os dias de hoje. Antoninho Sartori, além de comerciante, continua participando ativamente da vida social, esportiva, política e, de modo especial, cultural, contribuindo e muito para o resgate histórico do nosso município. Possui ainda em uma sala feita especialmente para abrigar centenas de documentos, fotos, utensílios, livros e tantos outros objetos que marcaram uma época, especialmente de Capinzal. E para que o resgate histórico ficasse ainda mais prático e atraente, facilitando inclusive a sua visualização para pesquisas, seu Antoninho confeccionou em miniaturas, forma, digamos assim, artesanal, réplicas daquilo que foi o início da colonização e urbanismo da cidade do município de Capinzal. Exemplos: a primeira igreja, a primeira ponte, o primeiro colégio estadual, as primeiras casas, a estrada de ferro, moinhos, manjolo, engenho de cana com tração animal e mais dezenas de peças que foram o marco e o início do hoje pujante município de Capinzal. As milhares de pessoas, principalmente estudantes, professores, também turistas, que já tiveram a oportunidade de visitar este local, não há um que não fique extasiado ao contemplar aquilo que é, digamos assim, a história viva do município de Capinzal, através das inúmeras peças que compõem o acervo que o seu Antoninho mesmo construiu, a maioria delas com suas próprias mãos, também com recursos próprios. Antoninho deixa a sala inteiramente à disposição de todos que queiram enriquecer seus conhecimentos, e ele mesmo, com carisma e grande maestria, explica, peça por peça, acima de tudo com muito carinho e obviamente sem visar nenhum tipo de retorno financeiro ou o que quer que seja. Por este trabalho em favor da cultura, do resgate histórico, Antoninho Sartori recebeu, portanto, da Câmara de Vereadores de Capinzal em 2006, por indicação do vereador Enio José Page, foi então vereador, moção de reconhecimento pelo trabalho efetuado. Antoninho Sartori recebeu também em 2006 o título Top of Mind Brasil, consagração pública brasileira. Fato relevante também foi o reconhecimento da revista Atualizada de Madrid, Espanha, que no ano de 2009 concedeu o título internacional Award Leader and Prestige and Quality 2008. Este é um pequeno histórico do nosso homenageado desta noite, senhor Antônio Pascoal Sartori, o seu Antoninho. Obrigado, senhor presidente. Eu convido, neste momento, o vereador e presidente desta casa, senhor Andevires Ganzella, autor da proposição que concedeu o título de cidadão honorário de Capinzal ao senhor Antônio Pascoal Sartori, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite a todas. Cumprimentar nosso querido amigo homenageado, senhor Antoninho, que mora no meu coração desde que eu conheci, seus filhos, Jovanka, Abraão. Quero também agradecer os vereadores que aprovaram esse decreto, ainda em maio do ano passado,
vereador Itacir, que não estava na secretaria, mas certamente se estivesse nesse local, certamente ia aprovar também, estendendo o agradecimento ao então vereador, hoje suplente, Adriano Zocchi, que ocupava esta cadeira na época, ao vice-presidente da Câmara, Ailton Vargas, o senhor Bressan, que na época era o presidente, e assinou com carinho esse decreto, o vereador Moisés Lopes, do Bruxo, a vereadora Nilva, o vereador Rafael Dalla Vecchia, o vereador Aldair Brandão e o vereador Rogério Biazot. Quero também agradecer aos funcionários da casa, que com muito carinho prepararam tudo. Posso dizer com orgulho que tem uma equipe maravilhosa, que trabalha com dedicação, se precisar fazer horas a mais, fazem sem cobrar, tiram férias quando dá. Nós temos um excelente time aqui na casa, por isso que as coisas andam. Nossos agradecimentos. Quero agradecer também à imprensa, escrita, falada, agradecer senhores, senhoras, as autoridades, que não vou mencionar aqui porque eu posso deixar alguém de fora, porque são tantas autoridades. Gostaria de iniciar, Antoninho, parafraseando Fábio de Mello, da qual sou admirador, que diz assim: o que não podemos perder de vista é que a vida não é real fora do cultivo. Sempre é tempo de lançar sementes. Sempre é tempo de recolher frutos. Tudo ao mesmo tempo. Sementes de ontem, frutos de hoje. Sementes de hoje, frutos de amanhã. O título de cidadão honorário, senhor Antoninho, é apenas um dos frutos que hoje o senhor colhe. E antes de discorrer sobre esse fruto, quero fazer referência a outros frutos que o senhor está colhendo. As verdadeiras amizades, como o senhor mencionava ontem numa entrevista de uma das rádios locais. Basta vermos tantas pessoas queridas aqui, daqui de Capinzal, da região, e muita gente veio de muito longe, viajou muitos quilômetros, pelo que eu ouvi falar, até lá de Tocantins, vieram para prestar essa homenagem. Um outro fruto que o senhor Antoninho colhe, que a gente percebe, é o carinho das crianças lá no local de trabalho dele. Por ali você percebe o coração do ser humano pelo carinho das crianças, porque elas não simpatizam com gente que não tem um bom coração. Seu Toninho, para quem não sabe, já deveria ter recebido esse título de cidadão honorário há algum tempo, porque tem outros vereadores que queriam fazê-lo, não é verdade? Mas ele mesmo lutou em não aceitar porque se considerava pela humildade indigno. E confesso aos senhores e senhoras que tive que relutar muito para que ele aceitasse. Ele não queria. E por que eu lutei? Porque um dia, ao ver ele construindo uma sala maior para colocar tudo, aquele resgate histórico do nosso município, as maquetes, réplicas, fotos, enfim, do início da colonização e urbanismo, eu disse para mim mesmo: esse merece um título de cidadão honorário. Porque o título de cidadão honorário, São Toninho, senhores e senhoras, vereadores, significa aquele que exerce com honra sua cidadania, ou seja, que contribui para o seu município de maneira honrosa, sem visar benefício próprio. É aqui que seu Antoninho passa de cidadão comum à excelência, pois sem nenhuma pretensão pessoal, apenas pelo amor à história do seu povo e de sua gente, confeccionou com maestria réplicas do que foi o marco do início de hoje pungente município de Capinzal. Estava pensando, seu Antoninho, quando vi as imagens para confeccionar, para editar o videozinho que eu vou assistir depois mais lá no Cabeção, quanto talento, quantas horas gastas, quanto trabalho para fazer tudo aquilo. Se o senhor fazer uma viagem mental de tudo que o senhor confeccionar, só mesmo uma grande paixão, um grande ideal proporciona isso. Como eu disse, nosso mestre cerimônia, que a gente já agradece, está aqui gratuitamente fez esse trabalho. Ele construiu uma sala para abrigar essas peças, centenas de documentos, fotos, tecidos, livros, tantos outros, e deixa a sala inteiramente à disposição de todos que querem enriquecer seus conhecimentos. E de forma, como disse muito bem nosso mestre cerimônia, gratuitamente. Seu Antoninho, o senhor é a história viva de Capinzal. Meus parabéns. Duplamente, inclusive pelo seu aniversário. Triplamente, a dizer, porque também em 1 de abril começou a Ampasa, não é verdade? E o que me deixa orgulhoso, imensamente feliz e emocionado como autor da proposição, é perceber que depois que o senhor aceitou esse título, o senhor viveu com alegria a cada momento, vibrou com cada amigo que confirmava a presença. Eu sou testemunho porque muitas vezes me ligava, o fulano tal confirmou. Gosto e admiro muitas pessoas emotivas, sensíveis, que valorizam as vitórias, porque eu entendo que é de certa forma um modo especial de indiretamente louvar ao Criador pelos dons e vitória que nos dão. Como sei que o senhor é admirador do ex-presidente americano Abraham Lincoln, inclusive colocou o nome do filho de Abraham, não sei se por esse motivo, quero contar um fato que aconteceu com esse que até hoje é considerado um dos melhores presidentes americanos. Abraham Lincoln, recém-eleito presidente dos Estados Unidos, foi questionado por um senador cínico se ele ia administrar os Estados Unidos como uma sapataria, já que seu pai havia sido sapateiro. E para humilhá-lo, esse senador acrescentou: e Vossa Excelência não pode negar que teu pai foi sapateiro, pois eu estou usando um sapato feito por ele. Lincoln calmamente respondeu: meu pai não era um simples sapateiro, era o melhor sapateiro que os Estados Unidos já teve. E quem me prova isso é o senhor, pois apesar de ter morrido há tanto tempo, o senhor ainda está usando um sapato feito por ele. E completou, viramos para a galeria,
lotada do Senado, que eu aplaudi de pé. Peçam a Deus que eu seja tão bom presidente dos Estados Unidos quanto meu pai foi um bom sapateiro. Seu Toninho, também eu peço a Deus que eu seja um bom vereador e faça para o Capinzal ao menos um pouco. Quero concluir com esse pensamento muito conhecido do Bertolt Brecht, que diz assim: existem homens que lutam um dia e são bons, existem outros que lutam um ano e são melhores, existem aqueles que lutam muitos anos e são muito bons, porém, existem os que lutam toda a vida e esses são imprescindíveis. Senhor Toninho, sua missão ainda não terminou. Continue fazendo bem, continue colocando os dons que Deus lhe concedeu a serviço da comunidade, continue amando as crianças, seus amigos, família e tendo fé em Deus. E um outro título infinitamente maior, que é o título de cidadão do céu, um dia ele será entregue pelas mãos do Criador na eternidade. Muito obrigado. Neste momento, o autor da proposição, vereador Andiveres Ganzella, fará entrega de uma placa ao senhor Antônio Pascoal Sartori, em homenagem à sua contribuição ao município de Capinzal. Presente então, autor da proposição, fazendo a entrega desta placa em homenagem a este título de cidadão honorário de Capinzal, ao nosso homenageado Antoninho Sartori. Eu convido também a vereadora Nilva Maria Tomazoni para que, em nome do Poder Legislativo, faça a entrega de um buquê à filha do homenageado, a senhorita Giovanca Sartori. Neste momento, convido para fazer uso da palavra o prefeito em exercício do município de Capinzal, o senhor Sérgio Elti. Boa noite a todos. O seu Toninho, a gente acompanha também há muitos anos, sempre vem buscando, né, a história de Capinzal, mais antiga, mais, né, política, enfim, tudo que a gente precisava saber, a gente recorria, né, lá no Toninho, e ele tinha tudo, né. Então, seu Toninho, eu só quero parabenizar e agradecer o senhor por estar fazendo tudo isso por nosso município. Muito obrigado. Para falar em nome dos amigos do nosso homenageado, dos amigos do seu Antoninho, eu gostaria de convidar aquele que, se não me engano, de 1970 a 1972, presidiu esta Casa Legislativa. Convido então o senhor Agadir de Almeida Lovatel, por favor, está no plenário, para que faça uso da palavra em nome dos amigos do seu Antoninho, dos amigos do nosso homenageado. Toninho, quantas saudades. A lembrança que nos atinge, que nos atingiu com o teu convite, para nesse instante homenageá-lo, não existe limite de tamanho e de satisfação. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, em seu nome saúdo todos os senhores vereadores. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Capinzal, autoridades presentes, meu povo querido. Eu vivi nesta terra, aqui eu cheguei com 14 anos, e dos 14 anos em diante eu tive o prazer de conviver com o homenageado desta noite. Estudamos juntos, praticamos a política estudantil nos idos tempos da maldita Revolução Militar no Brasil, onde nem uma reunião podia ser feita, porque senão havia prisões, a intolerância era demais e nada podia se fazer para se buscar uma formação mais aprimorada da juventude na época. Mas nós estávamos de pé e presente. Com 21 anos eu cheguei à Câmara como o segundo vereador mais votado naquele ano. Fui reeleito, fui professor nesta cidade durante muitos anos, quem sabe lá de muitos que estão aqui. Mas quis o destino que eu partisse e fosse ajudar a fundar muitos outros cursos, faculdades em Erechim, Chapecó, Xanxerê. Mas nossa amizade sempre esteve presente, Antoninho. Com os nossos colegas formandos do técnico em contabilidade de 1965. Madureira, eu vi aí, nosso querido colega. Provavelmente muitos outros estão aí. E muitos outros estão nos aplaudindo lá da casa do grande arquiteto do universo. Antoninho, nós adquirimos uma cidadania, uma naturalidade, uma cidadania quando nós nascemos. E às vezes passamos despercebidos pelaquele meio social em que nós vivemos, porque nada fizemos para auxiliar a nossa sociedade, os nossos compatriotas, os nossos irmãos. Você não se acomodou, não se retrancou dentro de si, mas procurou exteriorizar o teu trabalho para o bem da sociedade de Capinzal. Lá de longe eu
acompanho com muito carinho o teu trabalho. O resgate da nossa história, a nossa história que os nossos filhos do dia de amanhã, os nossos netos, os nossos bisnetos, irão tomar conhecimento de que alguém passou por aqui e alguém deixou a sua marca para lembrar o início, como foi difícil. Mas a história está ali viva, perene, para nos contar a realidade e o trabalho das pessoas que passaram por aqui bem antes que nós. Eu fico satisfeito, fico orgulhoso de estar aqui hoje, porque nesta casa eu tive o prazer de presidi-la por 2 anos. Com 24 anos eu fui eleito presidente, 25 eu fui reeleito. Até 1972. Quando então viajei, fui buscar o meu destino em outra cidade, porque eu queria continuar os meus estudos. Mas quando falo de Capinzal, eu falo com orgulho, com satisfação, porque é uma cidade de Deus, uma cidade divina, onde aqui está presente um povo trabalhador, um povo que quer cada vez o melhor para a nossa terra. Antoninho, meus parabéns. Seja muito feliz ao lado dos teus filhos. Seja muito feliz no meio deste povo querido. Não meça esforço para continuar lutando, para continuar trabalhando em favor desta terra e em favor da nossa gente. É o que nos resta na vida. O resto é pura ilusão. O que nos resta é aquilo que nós fazemos de bem. É aquilo que ficará marcado, concretado na mente daqueles que hoje estão aqui, mas no reconhecimento e na cultura que será distribuído para aqueles que virão no futuro. E eles poderão terem, através daquilo que vão encontrar, um incentivo para continuarem lutando. Meus parabéns, Antoninho. Meus parabéns à Câmara de Vereadores de Capinzal por essa iniciativa, porque, graças a Deus, eu também, em mês de julho do ano passado, fui homenageado na cidade de Xanxerê com o título de cidadão. Então, nós temos hoje uma grande obrigação para com a nossa cidade. Você, duplamente capinzalense, tendo esse título ratificado a tua cidadania, você hoje tem que fazer muito mais do que tu fizeste até aqui, em razão da duplicidade de cidadão capinzalense. Cidadão por nascimento e cidadão por outorga de um título que a sociedade lhe deu, o reconhecimento do trabalho. Mas pensa que o teu trabalho começará daqui para frente, porque nós temos que mostrar ao nosso povo daquilo que nós somos capazes de fazer. Muito obrigado. Eu convido, neste momento, então, para fazer uso da palavra, o nosso homenageado desta noite, senhor Antônio Pascoal Sartori, o seu Antoninho. Falar um pouco mais alto. Muito boa noite a todos. Aos que vejo aqui dentro com meus próprios olhos e aos que vejo do lado de fora dessa casa com os olhos da minha alma e do meu coração. Excelentíssimo senhor Andevires Ganzella, presidente desta casa. Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimo senhor Sérgio Elton, prefeito municipal em exercício, excelentíssimas autoridades, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, jovens, crianças. Na vida existem diversos e distintos momentos para se passar. Existe um momento para nascer, existem momentos para viver, existe um momento para morrer. Há momentos de alegrias, há momentos de tristezas, há momentos de turbulências, há momentos de encontros e reencontros, há momentos de confraternização, há momentos de emoção. E é exatamente este momento de emoção que eu estou vivendo neste dia, nesta noite de 1º de abril do ano de 2011. Emoção que me invade profundamente a alma, arrancando dela as mais vivas recordações e os mais sinceros e reconhecidos agradecimentos. Agradecimentos a Deus pela vida e pelas benesses. Agradecimentos pela maravilhosa presença dos senhores, das senhoras, dos jovens e das crianças. Agradecimento ao vereador Andevires Ganzella, autor da proposição, e com a benevolência e concordância dos demais edis desta casa, concedendo-nos o título de cidadão honorário de Capinzal. Confesso que fiquei até certo ponto surpreso, feliz, e por isso sou e serei infinitamente grato. Quero, entretanto, dividir parte dessa honraria
com os nossos legítimos amigos, com os nossos conterrâneos natos e com os nossos conterrâneos por adoção, não podendo também esquecer daqueles que dessa vida já partiram. E para recordar e lembrar a todos e a cada um, eu invoco aqui os nomes do meu pai João, da minha mãe Herminda, do meu irmãozinho Valdir, que não conheci, da nossa irmã adotiva Helena. Meus caros amigos, meus caros conterrâneos, senhores vereadores, podem ter certeza absoluta, como disse o Dr. Agadir, que procurarei cada vez mais honrar e dignificar o nome da nossa querida Capinzal. Capinzal, terra que nos viu nascer, terra que nos viu crescer e, por certo, terra onde meus filhos e meus amigos me velarão. A fronte erguida, olhar brilhante, alma serena, risonha em flor. Canta a tua vida, a tua fé constante, meu Capinzal cheio de ardor. Muito obrigado, vereador Andemir Gabriel. Muito obrigado, nobres vereadores. Muito obrigado, meus sempre amigos. Beijo e abraço para todos. Convido o senhor vereador, presidente desta Casa Legislativa, Andevires Ganzella, para os encaminhamentos finais desta sessão solene. Convido a todos para que em pé ouvirmos e cantarmos o agora inteiro hino, porque o seu Antoninho muito bravamente e inteligentemente já declamou aqui um trecho do nosso lindo hino a Capinzal. A fronte erguida, olhar brilhante, alma serena, risonha em flor, canta a tua vida, a fé constante, meu Capinzal cheio de ardor. Convido a todos para que tomem seus assentos. Tudo que é bom dura pouco, né? Encerro a presente sessão solene, agradecendo a presença dos nobres vereadores, prefeito Sarjoel, de todas as autoridades, dos convidados, da imprensa e as demais pessoas que compareceram nesta sessão solene, e convoco os vereadores para comparecerem na reunião ordinária que será realizada no dia 5 de abril de 2011, às 19 horas, cuja ordem do dia está publicada no mural da Câmara e no site do Poder Legislativo. Deus proteja e abençoe a cada um e a cada uma, senhoras, senhores, jovens e crianças. Muito obrigado. Senhoras e senhores, mais uma vez o nosso boa noite, em nome do senhor Antoninho Sartori, o nosso muito obrigado pela presença de todos. Nós, antes do jantar ser servido propriamente dito, nós queremos mostrar em audiovisual um pouquinho da história do nosso homenageado. Lembrando que esse trabalho foi produzido pelo vereador Andemir Ganzella, autor da proposição que concedeu o título de cidadão honorário, e retrata um pouco da história do nosso homenageado na noite de hoje. Portanto, o microfone está aberto. Se alguém quiser transmitir então alguma mensagem, por favor, sinta-se à vontade. Boa noite a todos. E me desculpe que eu não consegui cumprimentar de mão pegada. Pretendo até o final da noite cumprimentá-los. Gostaria apenas de falar como filho. E gostaria também que vocês me ouvissem fazendo das minhas palavras a da minha irmã Giovana. Saímos daqui em 93. O que foi visto aqui, o que meu pai, que o nosso pai, tenta resgatar do nosso município e passar de cidadão a cidadão, tenho certeza que ele fez isso comigo e com a Giovanca. Eu lembro como se fosse ontem, meu pai ligando, disse: meu filho, escuta aqui, estou em falar nomes, mas eu preciso para que vocês entendam. Escuta aqui o Beloto fazendo uma reportagem, ele colocava o telefone para que nós escutássemos. O Viel também várias vezes. Também não posso deixar de registrar a imprensa escrita, que tenho dezenas, centenas de jornais guardados lá em casa do que Capinzal passou, conquistava, o que acontecia. Só fazendo lembrar as palavras do ex-vice-presidente, agora em memória: o discurso deve ser como o vestido das mulheres, não muito curto, que nos envergonhe, e não muito entristeça. Pai, só quero registrar, embora a distância de quilômetros nunca nos afastou do amor, do carinho, de tudo que o Senhor nos ensinou juntamente com nossa mãe. Saiba que eu e a Giovanca aprendemos tudo o que o Senhor e a mãe procuraram nos passar. Gratidão, transparência, honestidade, tudo que é valor que um pai e uma mãe querem passar para um filho, eu e a Giovanca herdamos. E o nosso imenso orgulho em mais de 7 bilhões, não vamos ser tão precisos, de pessoas no mundo,
eu e a Jovanka temos um imenso orgulho de ser filho de um cidadão capinzalense aqui de Capinzal. Muito obrigado por tudo. Seu Paulo Eliseu Santos também está aqui conosco. Ele que é filho do primeiro prefeito eleito de Capinzal, é isso? Senhor Silvio Santos também está presente. Aliás, hoje é uma grande festa, senhor Antoninho, de reencontro de grandes amigos e de pessoas que fizeram e continuam fazendo a história de nossa terra. Favoridão, seu Paulo Eliseu dos Santos. Senhoras e senhores, na condição de amigo do homenageado, vou discorrer sobre alguns fatos que marcaram a nossa amizade. O primeiro foi em 1955, quando Antoninho e um grupo de amigos idealizaram e realizaram eleição simulada para governador e senador. A concretização dessa eleição necessitou que mobilizássemos meninos na faixa etária de 10 a 11 anos, residente no núcleo central de nossa cidade e no frigorífico. Embora a escola fosse de mentirinha, esse evento proporcionou a todos os participantes uma visão sobre o processo eleitoral. O segundo episódio ocorreu em 1957, com a fundação do Palmeirinhas Futebol Clube. Foi nessa passagem de nossa amizade que começamos a entender a importância da força de vontade e a cooperação mútua. O terceiro evento em que nos envolvemos foi em 1958, quando organizamos o Clube Juvenil de Capinzal. Nessa ocorrência, aprendemos o valor da opção. O quarto e o atual é o Antoninho preocupado em conservar a história de Capinzal e, para isso, realizou um trabalho maravilhoso, construindo réplicas das primeiras moradias existentes no povoado, vila, distrito e, finalmente, município de Capinzal. E mais, complementou esse exaustivo trabalho histórico, inserindo a fotografia como instrumento para revelar um pouco mais da história da nossa terra e da nossa gente. Por essa dedicação a Capinzal, Antoninho, você tem merecimentos de ser agraciado nessa data como cidadão honorário de Capinzal. E mais, coincidiu ser o teu aniversário. Aproveito o ensejo para te dar meus sinceros parabéns e tê-lo como um meu melhor amigo. Senhoras e senhoras, muito obrigado pela paciência. O Paulo Ailton Vieira também acompanhou durante muitos anos a história do nosso homenageado. Boa noite, senhoras e senhores. Estimado e querido Antoninho, deve sentir orgulho pelos filhos que tens. Ao dizer isso, quero pedir desculpas, não, apenas informar. Não pude estar presente meu pai, porque o filho dele veio de Florianópolis e o pai gosta do filho. Estava bom, mas a emoção de estar junto com o filho o fez ficar, quem sabe, exuberante, contente, e daqui a pouco ficou. A idade dele fez com que ele cansasse, quem sabe, nas últimas horas, estar com o filho querido dele, assim como eu tenho como meu melhor amigo, e por isso ele mandou um abraço enorme para você que joga a escopa com ele, que dá atenção, que encontre o melhor vinho para o gosto dele. Muito obrigado. Tenho orgulho dos seus filhos. Não sou católico praticante, não tenho uma religião, sou ateu, mais do que possam imaginar, mas tem uma coisa que eu guardo. De todos os 10 mandamentos, tem um que há recompensa. Pode imaginar, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tento praticar a todos, mas quem sabe, pela minha ignorância, tem um que eu pratico. Honrar pai e mãe, porque é o único dos mandamentos que tem recompensa. Que diz, lê na Bíblia, terás vida longa. É o único dos 10 mandamentos que tem recompensa. Orgulha-se dos teus filhos, muito importante. E o segundo que eu quero dizer, obrigado pelo tempo. Senhoras e senhores, quanto tempo nós perdemos? Quanto tempo nós perdemos? Antoninho, quanto tempo tu ganhas? Reunir esses amigos, telefonarem por um, insistir, pedir, olha, por favor, qual é o número do meu amigo, qual é o telefone, onde está, eu quero eles. Eu jamais vi, no tempo em que estive nessa terra, um empresário como você ter tantos amigos reunidos. Não teve lugar à Câmara. Quantos te elogiam pelo quê? Me desculpe, porque você disse, falando tão bem. Mas o seu tem. Parabéns pelo seu tempo. Não ir no barzinho como nós vamos, não perder tempo na internet, não tomar mais um trago com um amigo, mais uma festa ou outra aqui. Mas obrigado pelo seu tempo de você ir atrás daquele pauzinho para ir lá arrumar a estaca da casinha para traduzir uma lembrança de Capinzal. Quanto tempo
tempo esse camarada se dedicou a arrumar aquelas coisinhas, pequenos detalhes, para traduzir o que nós estamos vendo hoje, que ele tem lá para nós vermos, e que foi apresentado há poucos instantes atrás. Quanto tempo você aproveita? Parabéns pelo aproveitamento do tempo. E parabéns pelo imediatismo. Ninguém, jamais ninguém encontrará de todos nós aqui, de todos os que virão, o que você tem feito e está fazendo. E deixará para a história de todos nós a lembrança do que nós vimos, do que nós sentimos. Mas você está traduzindo de uma maneira simples, mas tão importante para você, no seu tempo, e para lembrar que o seu tempo aproveitado nosso deixa para trás. Nós perdemos o tempo com a internet, vendo as coisas do outro mundo. Você está construindo a história. Essa sua história é muito bonita. Do seu tempo aproveitado e produzir algo tão lindo, tão belo, tão simples, mas que vai ficar na história de todos nós. Muito obrigado, tenho orgulho da sua família, dos seus filhos, que lhe amam, e que nós, de uma maneira ou outra, como eu lembro do seu aproveitamento nos bailes, tinha alguém, uma senhora, estava parada, só vou dançar, o Antoninho ia convidar, e jamais desrespeitou uma mulher que fosse na vida. Você sempre aproveitou seu tempo de alegria, e aproveite seu tempo hoje, de empresa, de tudo que você fez, mas é seu retrato, na história que está deixando, de pequenas coisas, pequenos detalhes. Imaginem vocês encontrar uma tinta que se adapta lá, aquele graveto que vai servir aqui, aquela porta, quanto tempo nós gastamos e ele aproveita. Parabéns, felicidades, nós temos orgulho de ter você como amigo, como capinzalense, como catarinense, como brasileiro. Parabéns, Antônio.
espalhados no caminho, verdes, planta e sentimento, folhas, cores.